Eu acho que, como irmã da Enfio, eu acho que ele foi muito importante. E eu tenho esse negócio de onça, porque quando a gente era pequeno, como toda criança, a gente brigava muito, né? Brigava muito mesmo. Depois a gente ficou amigo e tal, assim. Mas a gente brigava por tudo, por pedaço de frango, por qualquer coisa, entendeu? Coisa de criança mesmo. E agora eu acho que é fundamental, muito importante mesmo, que eu estou achando atualmente, essa coisa da memória. Isso aqui que está sendo feito é muito importante assim desse aspecto, porque você lembra as coisas. Senão, se o pessoal não tem memória, qualquer outro país vem aqui e põe a memória aqui. É Halloween, entendeu? É as coisas que vão pintando, que fazem um tipo de uma coisa assim mental que não fica a memória. Eu acho isso. O Ivan está de parabéns e todo mundo aqui também. E todo mundo que está aqui. Parabéns. Eu tive uma relação pequena com o Enfio, porque eu morava em São Paulo e tal, mas quando surgiu o Pasquim, foi aquela revolução. A revolução na imprensa escrita e no humor, né? Aquela bosta de fazer entrevista direto, sem nariz de cera, que era uma coisa que se usava muito, você fazia um prolegômeno para entrar na matéria e tal, coisa. O Pasquim acabou com isso, fazendo a linguagem coloquial. Isso foi uma revolução para a imprensa que até hoje, se você comparar os jornais brasileiros com os jornais argentinos, por exemplo, você sente que eles não fizeram essa revolução. Eles ainda fazem um prolegômenozinho, se pone, se disse, se coisa assim. Aqui nós já, o Pasquim fez essa revolução na imprensa. E o desenho do Enfio, quando surgiu no Pasquim, foi uma surpresa. Quer dizer, eu, morando lá em São Paulo, não sabia que ele já estava fazendo sucesso fantástico aqui nos jornais de esporte, criando os personagens de time de futebol e tal. Pude ver isso nessa matéria que saiu domingo no Globo. E a beleza, a rapidez, a energia, a inteligência e a profundidade dos personagens do Enfio só tem semelhança no Amigo da Onça, do Péricles, na revista Cruzeiro, que foi o personagem mais popular de todos os tempos, até surgiram os personagens do Enfio, né? A Graúna, o Zeferino, o Baldo e tal. E a gente acompanhava aquilo como se fosse oxigênio puro, água pura que você bebia da torneira e tal, e filtrada. Mas eu conheci o Enfio na revista Isto É. Aliás, ele fez na editora 3 um relatório em fio sobre sexo, que é maravilhoso. Tinha que dar um jeito de republicar isso, que é sensacional. Eu me lembro de um desenho dele que era assim, um garotinho com a mãe na mesa, e a mãe chora, escapa uma lagriminha, aí o garotinho fala para a mãe, masturba, mãe. Então é uma coisa que as novelas da Globo logo estão fazendo isso. É melhor a gente se republicar antes que alguém o faça. Antes que algum aventureiro faça. Mas aí eu cruzei com o Enfio algumas vezes na Isto É, e ele era muito... ele não gostava muito de ficar em redação, ele ia embora rápido. Eu não sei como era a redação do Pasquim, que deve ter sido uma coisa sensacional, mas eu não convivi. Eu só vim para cá quando eu vim trabalhar no Jornal do Brasil em 78, e aí eu comecei a colaborar com o Pasquim, e aí fui me aproximar mais do Jaguar, do Milor e tal, virei amigo deles. Mas na redação da Isto É, o Enfio entrava e saía logo, assim. Então ele dizia que a gente não devia ficar muito dando pinta em redação, porque acabava com a mágica, com o mistério do desenho. Mas o mistério do desenho não está ali. Você vê o cara fazer, mas você não consegue imprimir a vida, a força, o vigor que o Enfio conseguia, né? E essa coisa que os artistas sempre têm, desde o Michelangelo, de querer dar vida aos personagens. E os personagens do Enfio tinham isso, eles corriam, eles se movimentavam na página, era uma coisa cinematográfica. Ele fez com um tracinho simples, fazia uma coisa assim, e o cara estava correndo, você viu o personagem correndo de um lado para o outro da página. Eu me lembro de um desenho dele no Jornal dos Esportes, uma Copa do Mundo, e aí saiu o Gerson, e ele fez um desenho sensacional, que era os caras carregando uma parede, sai Gerson, e aí, pô, fica aquele vazio no campo, né? Quando aquela parede, que era a defesa do time do brasileiro, saía. Então o cara conseguia expressar de uma maneira muito viva, muito intensa, porque ele tinha praticado em Minas, né? A Guerra do Vietnã, ele acompanhou lá e fez várias publicações muito interessantes. E aí os êmulos dele, eu imagino que sejam Mort Drucker,
na revista Med, que ele desenhava onomatopeias, aquelas máquinas, aquelas coisas, chunga, cachunga, coisa e tal. E o próprio Recruta Zero, o Fradinho parece um pouco o Recruta Zero, o baixinho, né? Aqueles tracinhos assim, aquele nariz boludo. Mas a convivência dele com os freis dominicanos e tal, é que parece que esses dois personagens existiam. Ele conheceu no seminário, assim, e um que era sempre aquele carola, otimista, tal, comprido, e o outro que era sempre... Mas esse Fradinho baixinho era ele. A convivência que eu tive com ele mostrou isso várias vezes. A primeira vez que eu encontrei com o Enfield sem ser em São Paulo, já era território estrangeiro, que era um avião da Lufthansa. Nós estávamos indo para a Alemanha. Eu estava já trabalhando aqui no Rio, no Jornal do Brasil, e aí, a primeira semana que eu estou no Jornal do Brasil, o cônsul da Alemanha me convida para ir para a Alemanha. E aí, porque a Alemanha sempre foi um país assim que sofreu um certo bullying universal. E aí os caras queriam ver se dava para mudar essa visão que as pessoas tinham da Alemanha, convidando quem? Convidando humoristas. Então convidaram o Enfield, o Sabat e a mim, que estava começando o Jornal do Brasil, e mais um uruguaio, chamava Rocharena, que era um discípulo do Sabat. Mas aí a primeira vez que eu vejo o Enfield, então, eu vejo o Sabat, que eu conheci em Piracicaba, o Salão de Piracicaba. Ele tinha sido júri de um salão de humor lá, onde eu ganhei um prêmio, não sei se naquele ano ou em outro. E aí eu vejo o Sabat, que tinha uma voz grossa, assim, tonitruante. Deu dentro do avião da Lufthansa e o Sabat diz assim, Enfield. Aí eu olhei para trás, vi o Sabat e vi o Enfield no corredor do avião, entrando no avião, diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa que o Enfield falou, a viagem ainda nem tinha começado. O que é que eu estou fazendo aqui? Está sempre pegando no contrapé e tal. Coisa. Aí nós chegamos lá na Alemanha, em Bonn, e ali mesmo os caras disseram assim, olha, vocês têm direito a fazer uma viagem pela Europa, para qualquer lugar, tem a passagem e tudo. Então, o Enfield falou, pô, eu vou para Londres. Aí o uruguaio falou, não sei, vou para onde, para Paris e tal. Aí quando eu vi que a minha primeira viagem internacional também, eu nunca tinha atravessado o Atlântico. E aí eu falei, pô, Enfield, você vai para Londres? Eu vou também. Ele falou, então não vou mais. Então eu fui sozinho para Londres. Fui parar num hotel lá, que era muito caro, e aí não tinha... Depois, no fim, encontrei um brasileiro na rua, mudei para o hotel mais barato e voltei. Voltei quando chegamos na Alemanha, continuamos... visitamos 10 cidades alemãs. Munique, Berlim, Bonn. Berlim vimos com o Muro da Vergonha, fomos lá e tal. Coisa. E aí, a cada restaurante que a gente ia, tinha um guia, que era um alemão que falava espanhol, era o Scholz, o senhor Scholz. E aí o alemão aqui traduzia, por exemplo, vocês querem comer carne de cordeiro, carne de cervo, carne não sei o quê, tal, e a gente pedia o que o alemão falava em castelhano para a gente e tal. E cada vez que chegava o meu prato, o Enfield dizia para mim assim, você sempre pede o pior prato. Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Depois de quase 15 dias juntos, eu falei para o Sábado, eu não aguento mais isso. Cada vez que eu peço prato, ele fala, pô, você pediu o pior prato. Aí, nós estávamos em Hamburgo. Hamburgo é um lugar que chove muito, mas naquele dia estava um dia lindo. Fomos num restaurante de frutos do mar, sensacional, uma coisa assim e tal. Aí entramos felizes da vida e tal. Entramos, quando eu pedi, o Enfield falou, você sempre pede o pior prato. Aí o Sábado falou assim, Enfield, até onde você acha que vai a tua impunidade? Porra, ele levou um susto tão grande, no dia seguinte ele foi embora. Eu não vi mais o Enfield. Mas eu trouxe aqui um artigo do Jaguar, que saiu no jornal O Dia, e o Jaguar conviveu mais com ele, e eu fiquei muito feliz de ver esse artigo. O Pai da Graúna, saiu no sábado agora passado. Enfield faria 70 anos na terça-feira. Era 12 anos mais moço que Ziraldo e eu Jaguar, né? Eles têm agora 81 para 82. Né? Quando o Pasquim começou, em 1969, ele já tinha desenhos publicados na revista Alterosa, de Belo Horizonte, e depois no Jornal dos Esportes, do Rio, para onde se mudou. Eu era quem estava na redação do Pasquim, então na Rua do Resende, quando adentrou minha sala para mostrar uma pasta de cartoons depois do estrondoso sucesso do lançamento do Jornaleco. Como é mesmo o seu nome? Bolado por Roberto Drummond, a partir de Henrique de Souza Filho.
E aí o Enfio falou, enfio. E aí o Jaguar falou, enfio? Parece assovio. Enfio, fio? Mas gostei. Deixa a pasta aí. E já no número 2 foram publicados os primeiros desenhos do Enfio no semanário. Tempo depois, o Enfio me confessou que a piada o deixara tão furioso que ele ficou zangado no calçadão de Copacabana e quase teve uma insolação, andando para lá e para cá, dizendo, filha da puta. Por causa do Enfio, fio. Em se tratando de humorista, isso não é novidade. São tremendos gozadores, mas detestam serem gozados. Enfim, ficando grandes amigos, estávamos juntos quase o tempo todo, seja na redação do Antigo Lamas, seja na redação, seja no Antigo Lamas, onde jantava lá todos os dias, em geral, risoto de camarão. Ou em Arraial do Cabo, então uma aldeia de pescadores, onde éramos vizinhos nos fins de semana. Foi, e olha que conheci figuras incríveis, meu tipo inesquecível. Trabalhava freneticamente, sabendo que tinha pouco tempo pela frente. Ele e seus 2 irmãos, Betinho, líder da Ação Popular, perseguido pela ditadura, e Chico Mário, cantor e compositor, todos hemofílicos, foram vítimas da AIDS contraída em transfusões de sangue. A morte prematura dos 3 foi um desastre cultural para o Brasil. E Enfio foi embora com apenas 44 anos, no auge da criatividade. Imagino o que teria feito se estivesse vivo. Quando esteve em Nova York, me mandava longas cartas, pelo menos 2 por semana. Os gringos gostaram, mas queriam que ele americanizasse seus personagens. Ele, é claro, não topou e acabou voltando. Durante a fase em Nova York, me mandava longas cartas, pelo menos 2 por semana. Quando decidiu editar Diário de um Cucaracha, me pediu as cartas para incluir no livro. Aí o Jaguar falou, rapaz, eu joguei fora. Quase teve uma apoplexia. Não acredito. A maioria das cartas escrevi para você e para o Tarek. A coisa piorou quando eu disse, você me desculpe, eu pensei que tinha escrito para mim, não para a posteridade. Enfio foi um desenhista genial. Com 3 rabiscos, consegue expressar todas as expressões imagináveis. Inimagináveis, imagina. Frase, nada mais, nada menos, do Ziraldo, que eu assino embaixo, diz o Jaguar, e eu também. Chico. É só para terminar, a última vez que eu vi o Enfio vivo, nós fomos visitá-lo na Vieira Solto, ali onde ele morava, num apartamento alugado, ao lado do apartamento do Milor. E então fomos eu e o Sábio, fizemos uma visita e o Enfio recebeu. A gente, na saída, o Enfio da porta, assim, a gente no elevador, assim, olha, parabéns, viu? Muito bonito o gesto de vocês. Ainda tirou o sarro da gente.